Fala galera, mais uma vez, eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do Rio de Janeiro nos campeonatos que estão em curso. Só que galerinha, agora não é futebol carioca, não é futebol brasileiro, é futebol mundial. Vamos falar da Copa do Mundo da Rússia 2018, galera. Copa do Mundo da Rússia 2018, resenha com Magalhães, também em suas análises pré e pós-jogo na Copa do Mundo, galera. O primeiro vídeo dessa série resenha com Magalhães na Copa já está aí no canal. Fiz uma análise geral de grupo a grupo, muito rapidinho, só para se ter uma base, mais ou menos, que eu imagino que possa passar para as oitavas de final. Fiz um mexidão rápido para dar um posicionamento. E a partir de agora, a partir desse vídeo, estamos fazendo análise grupo a grupo, seleção a seleção. Nada muito exaustivo, nada muito cansativo, mas uma análise, sim, por alto, um panorâmico do que cada seleção, de repente, pode fazer, do que cada seleção pode mostrar. Então vamos lá, galera. Análise do Resenha com Magalhães na Copa do Mundo. E galera, não esqueça, Resenha com Magalhães agora no Facebook. É só colocar lá Resenha com Magalhães.Brasil, Resenha com Magalhães.Brasil no Facebook, que você vai entrar no nosso canal, na nossa página no Facebook, onde eu estou começando a colocar os vídeos. A gente pode bater papo lá. Então não esqueça, Facebook, Resenha com Magalhães.Brasil, lá no Facebook, para a gente bater o nosso papo. Então vamos lá, galera, falar da Copa do Mundo. Copa do Mundo tem 8 grupos divididos em 4 times em cada grupo. Vamos falar primeiro do grupo A. Vamos falar do grupo A da Copa do Mundo, aonde tem anfitriã, a seleção russa. Mas primeiro vamos falar da seleção da Arábia Saudita, galera. Arábia Saudita. Bom, galera, alguns detalhes de algumas pesquisas que eu fiz aqui sobre a Arábia Saudita. Bom, primeiro, ela ficou em segundo lugar no seu grupo. Começou muito bem, mas terminou as eliminatórias em segundo lugar, atrás da seleção do Japão. Bom, se eu não estiver enganado, estou olhando aqui nas minhas anotações que eu fiz, a Arábia Saudita ficou ausente das últimas 2 Copas. A Copa que ela foi melhor, se não estiver enganado, foi a de 94, onde ela parou, se não estiver enganado, nas oitavas ou quartas de final. Bom, exatamente, o que eu estou falando. Ela disputou a Copa de 2006, ficou fora de 2010 e 2014. A dos Estados Unidos, a Arábia Saudita chegou até as oitavas de final. Ou seja, não é uma seleção que tem uma tradição muito grande na Copa do Mundo. A seleção da Arábia Saudita, eu vou dar uma olhada aqui nas minhas anotações, para vocês dar uma olhada. Você repara, meu amigo do Resenha, estou vendo aqui, eles convocaram, fizeram a convocação à seleção árabe. Os goleiros, nenhum joga fora do país, todos jogam na Arábia. Os defensores, nenhum joga fora do país. Os meias, tem um meia que joga no Leganés da Espanha, outro, Salem, joga no Villarreal da Espanha, que provavelmente é o jogador mais conhecido, que joga fora. E atacantes jogam todos no mundo árabe. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? O intercâmbio desses jogadores
com futebol europeu, com futebol latino-americano, é zero, é muito pouco. Eles têm conhecimento do campeonato lá dele, campeonato lá da região, do campeonato africano. Porém, é muito pouco. E hoje, meus amigos, você, ser bem sincero, você fazer um campeonato, disputar um campeonato, sem ter esse contato com outros jogadores, fica muito complicado. Isso vai pesar, porque as outras seleções têm um intercâmbio muito maior, o cara já sabe quem é seu adversário, o seu adversário treina com você no clube, você já sabe quais são o lado bom e o lado ruim dele, qual é o lado mais forte dele, qual é o lado mais fraco. Na hora de dar um drible você já conhece o cara, ou seja, isso faz muita diferença. E o futebol, a seleção árabe, não tem esse intercâmbio. Então, nesse grupo, aí, na chave A, sinceramente, eu não coloco o time árabe como, de repente, um time que possa causar algum perigo, ou quem sabe, talvez, tentar uma classificação para as oitavas de final. Sinceramente, eu não vejo. Até porque o grupo A, que a Arábia Saudita tá, ela tem um anfitrião, a Rússia. Também não está isso tudo. Mas tem o Uruguai e tem o Egito. O Egito está com problema. O Egito está com problema porque não sabe se vai poder contar com o seu melhor jogador. O Salah sofreu uma contusão. Pode, de repente, até ficar fora da Copa, mas se não ficar fora da Copa, de repente, só vai poder jogar se o Egito passar de fase. Então a equipe fica mais fragilizada, mas mesmo assim, não vejo o time árabe, não vejo a seleção árabe como uma seleção que possa causar algum medo ao time uruguaio e ao time russo, que, a meu ver, serão os dois que irão passar de fase. Pode dar zebra? Lógico que pode. O time árabe pode jogar fechadinho ali atrás e no contra-ataque meter o gol, conseguir uma vitória, depois empatar o restante. Pode ser. Mas não vejo, e o grande problema que eu vejo desse time árabe é o seu intercâmbio internacional, que é muito pouco. Aí podem falar, Magalhães, mas também o futebol europeu não conhece esses jogadores. Meus amigos, não pode se falar isso. Porque se tiver algum jogador bom, árabe, a Europa contrata. Contanto que só tem 2 jogadores dessa seleção fora do país. Então, e já foi tempo que o time não tinha ninguém jogando na Europa que ia lá e arrebentava. Copa de 70, não tinha ninguém da seleção brasileira, então foi lá e arrebentou. O Flamengo de 80, da época de 80, o Liverpool, ninguém conhecia o time do Flamengo. O Liverpool foi lá, tomou-lhe uma costa no primeiro tempo, porque não conhecia, não tinha esse intercâmbio. Hoje é muito difícil isso acontecer, muito difícil, e a internet aí, todo mundo sabe como todo mundo joga. Então eu acho bem difícil o time árabe conseguir passar de fase. Pode fazer bons jogos? Pode, mas não vejo o time árabe com possibilidade de passar nesse grupo. A outra seleção que a gente vai falar aqui, vamos falar do Egito, galera. O Egito, do Salah, do craque Salah, que infelizmente sofreu uma contusão, na minha opinião, criminosa e maldosa, do jogador Sérgio Ramos. Maldosa. Alguns acham que não, outros acharam que não. Foi acidente. Para mim não foi acidente. O fato dele segurar o braço e jogar o corpo em cima do Salah não é acidente. Foi com intenção.
mas a minha opinião a respeito de todo mundo. Seu grande jogador é o Salah. A equipe do Egito tem menos tradição em Copa do Mundo do que a Árabe. A Árabe disputou de 94. A seleção egípcia não disputa uma Copa há 28 anos. Há 28 anos, equipe do Egito não disputa uma Copa. Aí eu estou vendo aqui, o Egito foi um dos 5, lá na África, foi um dos 5 que se classificou. Ele ficou se classificou em vários grupos, sob o comando do Salah. A gente ficou na liderança do grupo com 13 pontos. Ficou na liderança do grupo, o Egito ficou na liderança, onde tinha Gana, Congo e Uganda. Então o Egito ficou ali em primeiro lugar. Nas outras Copas a gente já viu muito a Gana, seleção ganesa, e esse ano não foi a do Egito, muito também pelo Salah. Deixa eu ver aqui mais uns detalhes aqui da seleção do Egito. Só um momento, descendo aqui, tá meio lenta essa seleção aqui. A última Copa, como eu falei, da seleção do Egito foi em 1990, quando foi realizado na Itália. A seleção egípcia, apesar de estar fora da Copa há muito tempo, ela tem mais bagagem europeia do que a seleção da Arábia Saudita. Eles têm jogadores com experiência. Tem o Salah, o Nene e o Regazi. Pelo menos eles vão tentar, penso eu, que eles pelo menos vão tentar brigar com a seleção russa por um lugar nas oitavas de final. E por que eu falo que eles podem brigar? Porque a seleção do Egito, a meu ver, é mais forte que a árabe. E a seleção russa, que a gente vai falar daqui a pouco, também não tem jogadores badalados na Europa. Não tem jogadores badalados na Europa. Qual é o craque russo? Daqui a pouco a gente vai falar sobre a Rússia, mas não tem. Então eu vejo o time do Egito com essa possibilidade. Porém, o time do Egito sem o Salah, aí já fica mais complicado. Quer ver? Vou mostrar aqui para vocês a lista aqui do time do Egito. Time do Egito. Os goleiros jogam no próprio país. Os defensores. Tem um defensor que joga no futebol americano, nos Estados Unidos. Tem um defensor que joga na Inglaterra. Na verdade, tem dois jogadores que jogam no futebol inglês. Tem um jogador que joga no futebol francês. São 2 jogadores jogando na Liga dos Estados Unidos, ou seja, tem um intercâmbio maior. O futebol europeu fica de olho nesses jogadores, independente do país. Então, só na defesa, ele já tem mais jogadores do que o time árabe. Isso quer dizer muita coisa? Não. Porém, a experiência, a bagagem, tem influência sim. No meio-campo, meio-campo, tem um jogador que joga na Finlândia, um jogador que joga na Inglaterra, no Arsenal, que é o Mohamed El Neni, deve ser isso, como se chama, também não sei porque eu não falo árabe, não sei como é. Tem o Mohamed Hassan, que joga na Turquia, tem o Ramadan, que joga na Inglaterra, tem um jogador que joga na Grécia, ou seja, o meio de campo também tem jogadores com bagagem internacional. E na frente tem o Salah, joga no Liverpool, tem um jogador que joga em Portugal, no Sporting. Ou seja, o time do Egito, melhor dizendo,
tem mais bagagem internacional que o time árabe. Apesar do Egito estar há muito tempo fora da Copa, não tem tradição em Copa do Mundo, o time árabe tem até mais tradição do que o Egito, porém, nesse momento, eu vejo o time do Egito com mais bagagem técnica, com mais poder de duelar com a Rússia por essa segunda colocação do que o time árabe. Então o time Egito, vejo eu com a possibilidade de lutar com a Rússia pelas oitavas de final. Porém, se não tiver o Salah, vai ficar muito complicado. Meus amigos, desculpem se eu estiver falando o nome dos jogadores errado, porque eu não falo árabe. Então é complicado. Salah fica fácil porque a gente acompanha. Porém, vejo o time do Egito com possibilidade grande, não, com possibilidade de repente de lutar na Rússia, porque de repente Egito, Arábia Saudita, Egito ganha, vai lá e empata com a Rússia, aí a Rússia perde para o Uruguai, ou seja, depende da combinação de resultados, porque o termômetro desse grupo A, a meu ver, vai ser Arábia Saudita. Quem perder para a Arábia Saudita se enrola. Quem perder para a Arábia Saudita se enrola. Tem que ganhar da Arábia Saudita. O fiel da balança é a Arábia Saudita. Empatou, perdeu para a Arábia Saudita, esquece. Então, tem que fazer o dever de casa. Então, o dever de casa, a meu ver, vai ser a seleção árabe. Tem que ganhar. E o Egito vai disputar essa briga ali. Então, vejo a seleção árabe sem chance e a do Egito com alguma chance de brigar pelo segundo lugar. Agora vamos falar da seleção anfitriã. Vamos falar da seleção russa nesse grupo A. Bom, a seleção russa não é a das melhores. Talvez das seleções na verdade, do país que está cedendo a Copa, talvez essa seleção russa seja uma das mais fracas. Mesmo quando a Copa foi Coreia e Japão, tiveram seleções um pouquinho melhor. Essa seleção russa é muito limitada. Bom, a própria imprensa russa não tem muita expectativa em relação nem a seleção russa passar para as oitavas de final. A Rússia não disputou eliminatória porque ela é a sede do país. A Copa de 2014 aqui no Brasil, ela não foi muito bem. Copa das Confederações, ela não passou da primeira fase, ou seja, a seleção russa é uma seleção que, de repente, vai pela empolgação da torcida, pela pressão que a torcida vai fazer por estar jogando em casa, talvez isso seja. E o grupo que a Rússia pegou, talvez favoreça até a equipe russa passar para as oitavas de final. Penso eu que a seleção russa vai brigar com a seleção do Egito, principalmente se a seleção do Egito não tiver o Salah. Acredito ali que tenha uma briga boa da Rússia com o Egito. Não vejo nesse grupo nenhuma dessas seleções, pode dar zebra, mas não vejo nenhuma dessas seleções brigando com o Uruguai. Para mim o Uruguai está fora desse grupo, está à parte. Esse grupo pode dar zebra? Pode, mas sinceramente não acredito muito. De repente a zebra nesse grupo vai ser se a Rússia não se classificar. Aí a gente vai falar de novo que eu estou falando de intercâmbio. Vamos lá. O intercâmbio da seleção russa. Vamos lá. Eu falei aqui que a seleção árabe quase não tem intercâmbio com jogadores fora do país. O time do Egito já tem pelo menos 7, 8 jogadores que jogam fora ali
do Egito estão jogando pela Inglaterra, Estados Unidos, Espanha, estão espalhados por aí, Portugal. Vamos ver a seleção do Egito. Dos goleiros, um joga na Bélgica. Dos defensores, um joga no Fenerbahçe da Turquia e só. O restante, todos eles jogam no futebol da Rússia, que não é um grande campeonato. Os meias, só tem um que joga no Villarreal da Espanha. E os atacantes, todos eles jogam na Rússia. Tem até um brasileiro que joga nessa seleção, que é o Mário Fernandes, joga no CSKA. Mas, porém, a seleção russa é toda caseira, toda. Tem dois jogadores, na verdade, um que joga na Turquia, como eu falei, e o outro que joga na Espanha, só. Dois jogadores. Um joga na Turquia, outro na Espanha, só. É um time todo caseiro. Time joga no campeonato russo. Se tivesse na Rússia jogadores de boa qualidade, futebol europeu já tinha pego também. Já tinha pego. Então, eu vou falar, esse intercâmbio dos jogadores é muito importante. Faz a diferença na hora do jogo. Porque o cara conhece o adversário e treina com o cara. Isso faz diferença, galera. E essa seleção russa, tecnicamente, não é isso tudo. Não é isso tudo. Teve alguns amistosos que a gente viu da seleção russa. A seleção russa jogou mesmo contra a seleção brasileira. Você viu que eles jogaram com todo mundo atrás. O Brasil teve dificuldade porque eles jogam com todo mundo, com os 11 atrás da linha da bola. Eles jogam em 15 metros de campo, fica todo mundo ali atrás. Então é um time complicado. E acredito que ele seja assim. Acredito que ele seja assim. Então a seleção russa, sinceramente, não me empolga. Coloco ela, talvez, nas oitavas de final, por ela estar jogando em casa. Porém, no futebol, acredito que o futebol do Egito possa complicar e, de repente, tirar até a vaga da Rússia nas oitavas de final. Mas o futebol russo não vem fazendo bem, a própria torcida não está empolgada com a sua seleção, não está empolgada mesmo. Vou abrir aqui, deixa eu ver aqui, um outro detalhe que eu tenho aqui anotado sobre a seleção russa. Alguns amistosos que a seleção russa fez. Bom, ela fez aqui, ó, vamos lá, os jogos aqui da seleção russa. Bom, ela fez um jogo contra o País de Gales. Eu estou falando de 2018, não estou falando dos amistosos agora perto da Copa. Contra o País de Gales, ganhou o País de Gales de 1-0, jogou em casa contra a República Tcheca, ganhou de 2-0, ou seja, ela até vem melhorando, mas olha as seleções que ela pegou. Se ela pega uma seleção mais forte, como pegou do Brasil, ela não vai render, porque não tem futebol para isso. Então, não acredito muito, sinceramente, na seleção russa. Ela ainda vai ter mais um amistoso contra o Uzbequistão, ou seja, são seleções que estão fora da Copa, que de repente fizeram um catadão ali para jogar contra a Rússia. Então, não é base para a seleção russa. Essas duas vitórias não é base para a seleção russa alguma coisa. Bom, então, até aqui já falei. Acredito que o segundo lugar vai ter a briga ali da Rússia contra o time Egito. E vamos agora falar da seleção que, a meu ver, vai ser o primeiro lugar desse grupo, né? Então, vamos lá. Bom,
Só a gente vendo aqui o time uruguaio, tu vê que é um time que tem qualidade. Na seleção uruguaia, o difícil você vai ver alguém que jogue no Uruguai. Eu vou até contar aqui, ver quantos jogam no Uruguai aqui. 1, 2... Bom, a seleção uruguaia tem 2 jogadores que jogam no país. O restante joga tudo fora. Todos os jogadores jogam fora. Os goleiros jogam fora. A zaga, Espanha, Portugal, Argentina, Itália e um uruguaio. Os meias jogam na Argentina, 2 na Itália, mais um na Espanha, mais um na Itália, um no México, o Arrascaeta aqui do Brasil, Itália, o Uruguai, México, Estados Unidos, Itália, ou seja, além que o ataque tem Cavani e Luis Soares. Tem Cavani e Luis Soares, que o Luizito Soares, o Dentinho, que causa respeito a qualquer defesa, impõe respeito em qualquer defesa. O time uruguaio vejo o time uruguaio com muita possibilidade muito grande de fazer nessa Copa do Mundo um bom trabalho. Nas eliminatórias, o Uruguai ficou em segundo lugar. O Brasil ficou em primeiro de braçada, né? O Brasil ficou com 41 pontos e o Uruguai ficou em 31. O Uruguai, uma seleção enjoada, chata, que tem qualidade e tem muita vontade. Deixa eu ver aqui mais uns detalhes da seleção do Uruguai. Como é chamado, seleção celeste, né? Penso eu que ela tem grandes chances de fazer um bom papel. Não acredito que ela não fique em primeiro lugar no grupo A. Para mim, o primeiro lugar já está carimbado, é do Uruguai. E acredito, com a força do time uruguaio, com a experiência e a bagagem que todos os jogadores da seleção têm, que só 2 jogam no Uruguai, o restante joga todo mundo fora. É um time experiente, que já vem de uma outra Copa do Mundo, jogadores de nome, que impõem respeito. Acredito, sinceramente, é favorita? O título não, mas acredito que a seleção uruguaia vai complicar muito, Vai dar, pode ficar nas oitavas de final? Até pode, dependendo do chaveamento, é lógico que pode. Dependendo do chaveamento, é lógico que pode. Porém, sinceramente, eu não acredito muito que o Uruguai tem algum problema nesse grupo A. Pode começar o problema para o Uruguai nas oitavas de final, porque aí pode pegar um chaveamento mais difícil, que ele pega o grupo B, de repente pode pegar uma seleção mais forte, porém, vejo nesse grupo até uma certa facilidade para o Uruguai passar. Não vejo, o Uruguai pegou uma chave bem tranquila, que acredito eu que ele não tenha dificuldade nenhuma para passar. Não vou falar de amistosos, amistoso, o time árabe fez amistoso, perdeu, o time, deixa eu ver aqui, o time árabe, jogou, ganhou todos os amistosos, o time do Egito ganhou todos os amistosos. Deixa eu dar uma olhada aqui rápido nos amistosos, aqui, amistoso em 2018 do time árabe, fez 6. 3 vitórias, um empate e 2 derrotas. 3 vitórias, um empate e 2 derrotas.
Aqui, vamos ver. Isso aqui em 2018. Vitória de 3-0 sobre Moldávia. Perdeu para o Iraque de 4-1. Empatou com a Ucrânia de 1-1. Perdeu para a Bélgica de 4-0, que está na Copa. Ganhou da Argélia de 2-0 e ganhou da Grécia de 2-0. A Arábia Saudita é um time que está fazendo os amistosos ali, está tendo resultados até interessantes, porém não coloca o time árabe como um time que possa brigar pelas oitavas. O time do Egito, deixa eu ver aqui, ó. Time do Egito, amistosos. 4 amistosos em 2017. 4 vitórias. Saulo não tomou nenhum gol. Não tomou nenhum gol, rapaz. Time Egito. Tô vendo aqui os números dele. Mas aqui eu, sinceramente, acho que não tem aqui contra quem eles jogaram. Queria ver aqui se tinha contra quem eles jogaram. Aqui. Tá aqui embaixo. Isso em 2017. Que eu tenho aqui em 2017. Eles fizeram alguns amistosos. Ó, jogou com a Líbia, Iêmen, Camarões, Marrocos, Gana. Ou seja, jogou com o pessoal dele ali, né? Mas ganhou. Então, ele jogou com o pessoal do patamar dele e ganhou. E vamos ver agora aqui o Uruguai. O Uruguai, já falei, ficou em segundo no grupo do Brasil. Ficou em segundo, ficando em segundo. Ó, Uruguai, 2 jogos em 2018, 2 vitórias, saldo de gols, 3 gols. Ó, ele jogou com o País de Gales, fora de casa, ganhou. Jogou com a República Tcheca, ganhou. Porém, a gente sabe a base do Uruguai. Ele disputou uma eliminatória complicada aqui da América do Sul. Então, não vejo muita dificuldade para o time da seleção uruguaia nesse grupo. Então, galera, essa foi minha base, minha análise aqui, algumas referentes, principalmente em relação aos jogadores selecionáveis. Porque você viu que tem seleções que não tem aquele intercâmbio internacional nenhum. E isso vai fazer muita diferença na Copa do Mundo. Muita diferença. O time uruguaio só tem 2 que jogam no Uruguai, o time russo, quase todos só na Rússia, o time árabe, quase todos só na... Pode não ser primordial? Não acredito. Acredito que vai ser primordial sim, porque você tem que conhecer os jogadores, tem que conhecer seus adversários. E sem esse conhecimento fica mais difícil. Até a seleção do Egito tem mais jogadores fora do seu país do que a seleção árabe e a própria seleção russa. Então, nesse grupo A, por tudo que eu falei aqui, por essas convocações, por esse intercâmbio, levo fé no Uruguai. Em segundo lugar, Rússia e Egito. E de repente eu coloco a Rússia por estar jogando em casa. Mas eu acho que pelo futebol, de repente até o Egito passa. Não tenho muita certeza, fico sinceramente em dúvida entre Rússia e Egito. Então, meus amigos, essa foi a primeira do Resenha com Magalhães na Copa do Mundo. Segundo vídeo, falando do Grupo A. Minhas expectativas, minha análise aqui, falando seleção a seleção, pouca experiência internacional. Falei alguns jogadores aqui que chamam a atenção, principalmente do Egito e do Uruguai, que são os mais famosos, e o porquê que eu vejo a seleção do Uruguai bem na frente da restante, ficando em primeiro lugar, e uma briga ali, Rússia e Egito. Essa foi minha análise do Grupo A. Aguardem os outros grupos. E você, meu amigo, canal Resenha com Magalhães, dê seu palpite. Fale aí o que você acha do Grupo A. Quem passa para as oitavas de final em primeiro e segundo lugar do Grupo A. E não esqueçam, Resenha com Magalhães, agora no Facebook. É só colocar Resenha com Magalhães.Brasil no Facebook. Vai lá. Um grande abraço, até mais e rumo aos 1000. E Brasil na cabeça na Copa. Valeu, gente. Obrigado.